Olá, seja bem-vindo a mais um canal, um bate-papo Preta Conservadora. E hoje nós vamos entrevistar o Rodolfo, que está lá em São Paulo e vai bater um papo conosco. O Brasil do amor, né? O amor venceu, Rodolfo? Se apresenta aí para gente. Fala aí, meu povo lindo da internet, bando de fofoqueiros do meu coração. Tudo bem com vocês? É assim que eu me comunico com o pessoal das minhas mídias, é assim que eu me comunico lá na Jovem Pan, na Black School, dentro do podcast Sem Filtro. Eu sou Rodolfo Mariz e é um privilégio poder estar participando do seu podcast, Preta. Olha só, hein? Você que está começando, vai escutar muitos nãos nesse seu começo, fique tranquila, porque faz parte do processo de evolução. Parabéns aí pelo seu podcast. Eu que agradeço, nossa, a sua disponibilidade aí. Eu agradeço muito. E faz parte, né? Mas antes de tudo, da gente adentrar o nosso bate-papo, quero saber um pouquinho de você, Rodolfo. Eu andei te stalkeando, né? Vendo aí as suas redes, mas Qualquer eu me... quero que você fale. Stalker é crime perante a lei, hein, cara? Mas Cuidado, isso cuidado. aí é o stalk do amor, é do Olha o bem. stalk do amor, tá bom. Então, Cara, é bom, falar de mim não é. Eu não gosto muito de ficar falando de mim, assim, saca? Mas eu sou um cara que já passou por várias coisas na vida, de não diferente de muitos brasileiros que nos assistem agora. É aqueles brasileiros que não se acomodaram, não se vitimizaram pela nossa política, não se vitimizaram pelo passado não tão glamuroso, nascido e criado nas favelas, sabe? Dei muita cabeçada na vida, mas eu não desisti. Eu sou o retrato, talvez, do cidadão brasileiro que não desiste das suas lutas e sempre almeja algo melhor, nunca para onde ele está. Então, eu estou sempre galgando os degraus da vida aí, tentando algo melhor para mim e para minha família. é isso mesmo, né? Eu acho que você é a história típica do brasileiro mesmo, do negro, não do negro mimizento, mas do negro que veio da periferia e É, saiu correndo para buscar algo melhor. Eu sempre falo que as pessoas, indiferente de cor, aquelas pessoas que buscam algo melhor e saem para a luta mesmo, elas não têm tempo para ficar pensando sobre esses movimentos. Não sei se você foi cooptado em algum momento por esses movimentos. Você foi? quando você coloca o negro na conversa, o movimento, a raça, muita gente não me considera negro. Olha só, as pessoas elas têm o direito de opinar sobre a minha vida, me colocando na classe do homem branco. E elas não sabem a infância que eu tive, não sabem mesmo a infância que eu tive. Quando criança, os meus primeiros contatos com a cor veio de dentro da minha casa. Quando criança, a gente não tem, a criança é desprovida, né, dessa maldade do mundo e dessas coisas. Então, nós não tínhamos aquela época, eu sou da década de 80, eu nasci em 82, eu vou fazer 41 anos de idade. Então, assim, meus 8 anos de idade, ali no comecinho da década de 90, a gente não tinha o que hoje a criança tem, o que hoje a minha filha tem, a maldade da criança hoje, ô, seu negro, seu gordo, seu não sei o que. Cara, a gente falava e era tão simples, era tão uma coisa tão bonita, tão simples a criança brincar com criança. Nós crescemos assim na década de 90, colocando apelidos, sem nada. Eis que um dia, da minha casa, eu tive o meu primeiro contato com isso foi pelo meu pai. Eu tive um pai adotivo, um pai que me criou, que assumiu a gravidez da minha mãe. A minha mãe ficou grávida e a pessoa com a qual ela estava se relacionando, ela descobriu que essa pessoa já estava casada, sabe? Não muito diferente de muitos homens de hoje, né? Que adoram um rabo de saia por aí, sai tendo 2 famílias, 3 famílias. O fato é que minha mãe engravidou desse cidadão e quando a minha mãe avisou que estava grávida, ele simplesmente falou: Olha, Isabel, você é mulher o suficiente para criar esse filho sozinho. E minha mãe foi guerreira. Só que com 5 meses de gravidez, a minha mãe conheceu o meu pai, a pessoa que veio a me registrar e me amar como filho. Só que ele era um cara muito racista, um cara branco, extremamente racista. Só que ele não era racista na frente da minha mãe.
ele era racista nas costas da minha mãe. Tanto é que eu falei isso num podcast, em outro podcast recentemente, e a minha mãe veio me perguntar chorando. Falou, filho, você passou mesmo por isso? Por que você não me falou? O que eu passei? O meu pai pegava minha orelha e me chamava de macaco, seu negro, seu macaco. Por quê? Porque eu tinha um cabelo pichain, cabelo black, que eu amava. Amava meu cabelo. Caiu. Oi, você tava no cabelo black, volta aí. Não, mas caiu aí, não foi aqui não, tá? A minha conexão tá gigantesca aqui, ó. Tô bem do lado da minha. Depois eu vou pegar o Paulo aqui, mas deixa Tá isso. bom, não, mas continuando. Eu adorava o meu cabelo black, cara. Eu adorava, sabe, a minha cor queimada de sol, sabe, eu moreno já e queimado de sol, cara. Eu me achava o máximo com aquilo. E eu cresci nas brigas do meu pai interna com ele mesmo, né? As brigas que se ele traçava, sei lá por quê. Ele falava isso para mim, isso não fazia sentido nenhum, porque eu não entendia o que ele estava falando. Depois de adulto, que eu fui entender, ele morreu quando eu tinha 13 anos de idade, ele teve um infarto fulminante com 37 anos, Nossa, e no novo. velório, minha mãe falou que aquele ali não era o meu pai biológico. Quando a minha mãe falou aquilo para mim, algumas coisas começaram a fazer sentido, mas só na minha vida adulta, quando eu sofri um preconceito mesmo, dentro de um shopping center, aí eu falei, cara, realmente algumas pessoas me consideram como uma pessoa negra e eu tenho que vestir essa camisa. Porque entre o branco e o preto eu tô aqui com o pezinho na senzala, velho. Eu tenho orgulho disso, entendeu? E aí, infelizmente, o meu cabelo, que era black, foi caindo, foi caindo, foi caindo, e eu assumi essa careca linda e brilhosa que está aqui. Doutor, se eu já fui, no caso, procurado por alguns movimentos, já. Vira e mexe, eu sou procurado pelos movimentos aí, mas eu não gosto da lacração, entendeu? Eu gosto da causa. A lacração, não. Então, mas é o que a maioria dos negros viveram. Eu vim da Coab, daí de São Paulo. Que Coab Então, que você era gay? da Coab 2. Ah, Alô Itaquera! É isso aí, Coab 2. Os meus irmãos ainda moram aí, né? Que E, legal, cara. Eu tenho bons amigos que moram na Coab 2. ixi, eu passei a infância aí, mas como todos negros, né? Lá a maioria era negro, então a gente mesmo se xingava: "Ah, seu macaco, ah, macaco é você" e tal, estava tudo certo. E quando não resolvia assim, todo mundo saía na mão e todo mundo depois estava tudo de bem. Então era assim, a minha infância foi assim. Eh, não é sobre mim, mas lembrando da sua infância, né? Nós éramos muito pobres, muito, né? Eu fui na época que a Coab estava no começo, nós éramos bem pobres, assim, tivemos uma infância com bastante restrição, né? Só que eu saí de casa muito cedo, eu também tive um padrasto, e eu fui por muitos anos abusada por esse homem, e aí acabei fugindo de casa, tal. Mas, assim, eu olho hoje a minha vida, né, depois encontrei ao Senhor e a minha vida deu um giro 360. Então, assim, as pessoas perguntam: "Paula, você nunca pensou no movimento, tal?" Eu falo: "Acho que eu não tive tempo, não tive tempo", né, porque eu sempre tive que trabalhar muito, sair muito cedo de casa, então eu sempre tive que trabalhar bastante para poder sobreviver, porque quando eu saí de casa não tinha nem para onde ir, então não tinha outra opção. E aí eu vejo quando as pessoas essa semana eu falei com uma mulher que ela era super esquerdista, né. Eu sou farmacêutica de formação, aí ela foi lá na farmácia e ela começou a falar mal do antigo governo, e ela falou assim: "Mas agora nós temos um governo bom, porque esse governo cuida do social, cuida dos pobres", né. E aí eu fiquei escutando. Quando ela falou a palavra: "Olha, você vai me desculpar, mas, você é negra, né, mas esse governo, ele cuida dos coitados, dos pretos, dos pobres", eu falei: "Opa, isso não diz nada sobre mim".
Eu, na brincadeira, hora, eu falei, dá não, essas peraí, coisas, né, que coitados, cara? tá louca? Né? Eu falei, não, isso daí não diz nada sobre mim. Ela falou assim, não, é porque os pretos, eles são muito subjugados, os pretos. Eu falei, não, o meu povo é um povo muito forte. E quem fala que o meu povo é coitado é a esquerda. São essas pessoas que não conhecem nada sobre o que é ser preto, entendeu? Eu vim de baixo. Tudo que o movimento fala de uma mulher abandonada, eu era uma criança, eu fui abusada, abandonada, e eu cheguei onde eu cheguei. Eu sei que muito é o amor de Deus na minha vida, mesmo sem conhecê-lo, ele já cuidava de mim. Mas eu sei que foi muito esforço também, né? Aí ela falou: "Mas você estudou com bolsa?" Eu falei: "Não, eu paguei matrícula por matrícula. Sim, boleto por boleto. Nunca estudei por bolsa." E o meu exemplo, mesmo não morando com a minha mãe, arrastou meus irmãos. Hoje meus irmãos têm, todos eles têm faculdade e mais de uma. Aí ela ficou olhando assim para mim, aí ela virou e falou assim: "Mas vocês tinham ajuda social?" Eu falei: "Não, a gente passava fome mesmo. E quem ajudava eram os vizinhos." Então, assim, eu nunca fui alcançada por isso, né? Eu acho até que tem algumas coisas que são importantes. Quando você fala daquelas pessoas que realmente estão na miséria, sabe? Estão nessa margem. Eu acho muito importante quando você consegue atingir essas pessoas. Se nós tivéssemos sido atingidos por isso, acho que nós teríamos um lugar até, até de mais destaque, talvez. Ou talvez a gente teria nessa situação de calamidade, né? Falando, não, vou continuar com a ajuda do governo, mas o movimento não é que ele é de todo ruim, é que ele virou muito político. E aí a gente não consegue mensurar o que é bom e o que é ruim. Pelo menos eu não consigo. Mas pode falar, Rodolfo. Não, tô deixando você falar isso, tá contando a sua história, eu tô gostando. Vai lá. É você falar. Tô adorando, você tá contando a sua história aí, tô conhecendo um pouco mais de você. Continua, tá ótimo. Não, mas o podcast é sobre você. Mas Nada, isso aqui é um bate-papo, podcast, cara, podcast. Sabe qual que é o grande lance do podcast? É gerar intimidade, é sim, estreitar as relações entre as pessoas, entendeu? É mesa, Jesus, ele nos ensina que toda vez que ele ia compartilhar algo, 99% ele estava à mesa com alguém, cara, sentado, comendo, conversando. Então, quando a gente está na mesa, quando a gente senta à mesa com as pessoas, a gente está gerando, cara, intimidade, está estreitando o laço. O grande lance do podcast é esse. As pessoas falam no meu podcast também. Você fala pra caramba. Claro, não monólogo, é um podcast. As pessoas falam, outra escuta, outra fala em cima, depois fala de novo. Assim tá certo. mas não, é só para pegar esse link seu para mostrar que nós saímos e chegamos. E essa que é a beleza da Eu não coisa. acho que eu cheguei ainda, sabia? Eu não acho que eu cheguei ainda. Eu Eu não acho que acho que eu cheguei ainda. Eu olho assim, eu gosto muito das minhas raízes, mas eu confesso que é muito difícil ir no bairro que eu morei na minha infância, que lá no Jardim Sinhá, na zona leste de São Paulo, ali o bracinho do Sapopemba, ali, Jardim Imperador e tal, é muito difícil eu ir no bairro que eu morei ainda hoje. Por quê? Porque, primeiro, a casa que eu morei não existe mais. Né? Demoliram a casa e fizeram uma outra casa muito maior lá, porque era uma casa e uma casinha do lado, saca? Como se fosse uma edícula. Era uma casa de 3 cômodos. Morava eu, meu irmão, minha mãe, quando não meu pai, quando não depois o meu padrasto. E assim, a rua que eu morava era rua de terra, depois asfaltaram, teve invasão na frente, virou a favela. Então, assim, modernizou muito. E muitos dos meus amigos que cresceram comigo, hoje já não tem muito mais contato. Porque ou eles estão presos, ou eles estão simplesmente olhando para mim e não torcendo por onde eu estou chegando, você está entendendo? Eles, tipo, ó, o Rodolfão, pô, estudou comigo, morou aqui, ah, legal.
manda uma mensagem, não vou mandar. E eles... É estranho o comportamento das pessoas, você entende? De 10 pessoas que estão ali, eu converso com 2, no máximo, 3, uma família que eu tenho muito carinho, a família da dona Alzira, da Sandra, que nem assistem o meu podcast, nem me consomem na Jovem Pan, mas ainda assim, de vez em quando, a gente troca mensagem, a gente conversa, e vira e mexe, eu faço questão de ir lá só para ver essa família, você entende? Porque parece que eu ter, entre aspas, chegado, por enquanto, aonde eu cheguei, que eu tenho certeza que ainda não é o local onde Deus tem para mim. Eu acho que os planos de Deus, tenho certeza, né? Que os planos de Deus são maior, perfeitos e agradáveis do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, a Bíblia fala: não importa o que foi, não importa como está, importa como vai ser, como vai ficar. Então, eu tenho uma crença gigantesca de que algo maior está por vir. Mas hoje, no cenário de hoje, eles ainda olham para mim e falam: putz, mano, esse cara chegou aí. Tipo, parece que eles não vibram com a minha vitória, entende? Parece que eu tinha que ter 5 filhos, ter puxado 5 anos de cadeia, você entendeu? E ter uma funilaria, sabe? Tipo, e não ter terminado o segundo grau. Parece que eu tô condicionado pelo fato de ter crescido e nascido e crescido na favela, eu ter sido um preto que vai lá por 5 filhos, 10 casamentos e uma oficina mecânica. Se eu sair dessa esfera, nossa, olha aí, ó, o bolsonarista. Olha aí o cara, agora tá rico, não olha mais para nós. Olha aí o cara aí, ó, ficou famoso, não lembra mais da gente. Bando de hipócritas, porque quando eu precisei, ninguém me telefonou. Ninguém perguntou para mim se eu precisava de uma ajuda para pegar o ônibus todas as vezes que eu passava por baixo da catraca. Você tá entendendo? Sim, eu também. E quando a Pois porta é. abria, E saía agora eu tô lá, tá todo mundo fazendo gestos obscenos para mim, ao invés de falar: caramba, mano, parabéns, mano, você é bravo, você entendeu? Eu não busco reconhecimento desse povo, mas também não vem me encher o saco, você tá entendendo? É muito ruim quando enche o saco. Se não fala nada, beleza. Agora vem criticar. Agora você não fala mais com a gente. Seu animal, onde você estava quando eu precisei de você? Quando você me ofereceu um pão quando eu estava dormindo na rua? Fala para mim. Ninguém lutou minhas brigas e agora quer criticar o meu sucesso. É brincadeira, né? Mas é assim, ó, quando eu vou para a Coab, às vezes eu encontro umas amigas, eu era terrível, né? Porque eu estava muito machucada e eu tinha que ser uma leoa. Eu por mim mesma. E aí, eu jogava basquete, jogo até hoje, né? E eu tenho meu filho, o Azaf, que joga também. Só que ele já é federado, Azaf, Azaf. que legal, cara. Ele É do era Azaf da Azaf levita. Power, né? Não, levita. O nome dele foi tirado da Bíblia. Ah, que legal, cara. Azaf. Achei que Ele fosse do escrevia, Azaf Power. ele escrevia salmos para o rei Sim, Davi. sim, 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 sim. E aí o significado é Deus ouviu. Como eu não podia ter filhos, e aí Deus me deu um presente, que foi o Azaf. E depois não deu mais, porque Deus sabe, né, o que a gente pode também. Então, Deus não me deu mais, só deu ele. E ele é um presente realmente de Deus. A palavra de Deus diz que Deus se inclina para ouvir os nossos pedidos, né? As nossas súplicas. A oração Deus, dos justos. e Deus fez isso e me deu ele. Ele tem 11 anos, Que calça top. 43, é gigante. É grandão ele, Ele né? é, ele é grande mesmo. Pois é. E Que bom, mas ó, voltando, a gente está falando aqui da nossa etnia, da nossa raça, das coisas da nossa infância. Eu acho que hoje, acho que assim, o movimento do em pró à comunidade negra, se assim eu posso dizer, salvo engano aqui, eu estou colocando como comunidade, né? Eles acharam uma grande oportunidade de estarem lacrando com esse assunto. Muitas dessas pessoas não lutam as causas dos negros. Muitas dessas pessoas são a favor de bolsas para os negros, diminuindo a classe negra e colocando eles numa esfera de que eles são incapazes de conseguirem o mesmo posto que uma pessoa branca. Eu odeio essa militância. Eu odeio essa militância. Eu trabalhei numa multinacional onde o CEO da empresa, sabe, era um advogado brabo, negro, mas negro azul, assim, ó, azul de você falar: meu Deus do céu, eu nunca vi um cara tão negro na minha vida.
E o cara extremamente inteligente, falava 5 idiomas, estudou em escola pública, morou fora, fez pós-graduação no Mississippi. O cara é brabo. E numa conversa com o cara, velho, ele falou para mim, Rodolfo, eu nunca me vitimizei. Eu sempre sofri preconceito aonde eu fui. Só que tá na minha cabeça eu saber lidar com isso. O problema é que as pessoas passam pelo preconceito, entram numa casinha, começam a chorar e se acha vítima da sociedade. A sociedade é cruel, cara. E a Bíblia fala que os dias são maus. São. E não E vai saber ficar lidar melhor, com não. isso é brincadeira. Meu, É? aqui a nossa conversa virou e foi ótimo. Depois eu mudo. Mas o meu filho, ele estudava até o ano passado numa escola, Rodolfo, que ele era a única criança negra. A única Escola criança. particular? A escola do seu filho? Oi? É uma escola particular? Sim. Eu, Então é mais comum escola eu particular. sempre pensei uma coisa, em dar estudo. As outras coisas ele corre atrás. Mas eu sempre lutei para que ele pudesse ter os melhores estudos, entendeu? Desde Sim. pequeno, estudar em escola bilíngue, fazer o inglês. Hoje ele estuda no ângulo, aqui. Então, assim, Que na cidade que é que você está aí? São José dos Campos. São José. No ângulo tem mais crianças negras. A sala dele, acho que é ele mais duas pessoas, mais duas crianças. E nessa escola que ele estudou desde um ano, sempre ele foi a única criança negra. E eu sempre ensinei para ele, filho, você vai estudar porque você precisa vencer na vida. Ponto. Nunca falei para ele, olha, você vai estudar porque você vai sofrer preconceito, porque você é negro. E esses dias ele queria o cabelo dele que nem o. Ah, esqueci o jogador lá que ele gosta. E ele fez um monte de dread, fez dread no cabelo. E eu levei ele nessa moça, que é especialista. Aí ela virou e falou assim para mim: Não, Paula, eu já ensino o meu filho como ele deve se comportar no mercado, porque ele vai ser enquadrado e o pessoal vai vir atrás dele. Eu falei, mas eu não ensino isso para o meu filho. Ela falou assim: não, eu ensino, porque quando você está dentro do mercado, o segurança já vem atrás de você. Eu falei, mas Meu Deus. qual o sentido você ensinar isso para o seu filho? Não, para que ele já não seja pego de surpresa. Aí eu expliquei para ela: os meus sobrinhos nunca levaram enquadro da polícia. E eles são negros. Por quê? Porque É, eles se comportam de maneira digna. Então, assim, o meu filho não tem que entrar, ficar pensando quem está atrás dele. O problema não está com o meu filho, está com uma pessoa que estiver atrás dele. Então, o problema não é exatamente. nosso. O problema é da Por que que pessoa. um negro sempre vai ser suspeito de tudo, né? Por que que um negro sempre vai ser suspeito de tudo, né? E se você se comportar dessa forma, pior. Você vai ficar assim, Exatamente. paranoico. A questão é que nós não temos políticas públicas voltadas para o povo negro. Essa é a grande razão, você entendeu? Nós estamos num governo populista, que de populista não tem muita coisa, porque eles não conseguem. Eles operam na baciada. Sabe o que é operar na baciada? Vamos fazer lei para todo mundo, colocar todo mundo dentro da mesma esfera. Se der merda, se der algum problema, aí a gente individualiza a situação. Mas não tem. Nós temos os. Cadê o ministro? Cadê os ministros que o Lula colocou, por exemplo, para lidar com essa pauta, sabe, que até agora não teve? Nós estamos 6 meses do ano de 2023, terceiro mandato do governo Lula, nós temos 37 ministérios e até agora nós não temos uma política pública para lidar com esse tipo de situação. Pelo contrário, se você falar que a gente veio falar de segurança pública, por exemplo, que você entrou na esfera de enquadro, polícia e tudo mais, a polícia hoje está perdendo o respeito da população. Não sei se você viu no caso da semana passada, no flagrante de sábado, um programa na Jovem Pan que eu apresento, como se fosse um Datena da vida, um programa policial. Nós noticiamos, eu e o delegado Palumbo ali, nós noticiamos que um policial na Praça da Sé pegou um vagabundo que tinha acabado de assaltar uma moto e o policial foi algemá-lo e a galera pulou em cima do policial e espancou o policial. Cara, o cara tinha acabado de roubar uma moto
era um ladrão, é um vagabundo. E a população pulou em cima do policial militar e quase mataram o policial. Olha isso, olha É uma onde nós estamos inversão. chegando. É uma Aqui inversão. na USP, aqui na USP, as pessoas têm hino, têm brandando lá contra a polícia militar, fim da polícia militar. Eles nem sabem o que eles estão falando. Até uma dessas estudantes que levanta e sai militando contra a polícia militar e ser estuprada por alguém e fala: Meu Deus do céu, não tem uma polícia aqui. Não tem, sua idiota, porque você pediu o fim da polícia militar e você foi escutada. Eu queria que um dia, eu ia me trancar dentro da minha casa, eu queria um dia que a polícia militar fizesse greve, para aí as pessoas iam mudar o conceito dela sobre segurança pública, porque as Mas, pessoas não sabem a importância que tem essa pauta. o Rodolfo, engraçado que o filho do Lula ele foi roubado e foi para a delegacia, né? É uma hipocrisia É, muito grande, gente. mas existe um ditado, né? Ele fez jus ao ditado. Que ão que pega ão tem 100 anos de perdão. Eu não preciso se completar aqui, que eu tô com o Shandong Bang. Então, se eu Sim, falar aqui, vou derrubar a sua live depois, sim. E entendeu? depois o Uber Black vai bater aí na sua porta. Vai bater. Eu sei como é que é, eu tô sendo perseguido, eu sei como é que é. Eles não estão me monetizando, estão derrubando as minhas lives. Então, se eu falo isso, já era. Mas é um caso para se pensar. O filho do Lula, como é que o filho do Lula ficou um dos milionários de São Paulo? Como é que ele conseguiu isso? Como que ele trabalhou para isso? Me fala. Me fala. As pessoas falam dos filhos do Bolsonaro, das rachadinhas, e o filho do Bolsonaro, e a Michelle que recebeu dinheiro em espécie viva. Tá bom, pode ter cometido um erro, mas vamos lá, não estou justificando uma coisa com a outra, tá? Mas você ainda vê os filhos do Bolsonaro ligados à política. E ligado à política não é de hoje, é de muito tempo. São ligados à política, Flávio Eduardo Bolsonaro são ligados à política há muitos anos. E os filhos do Lula, que nunca foram ligados à política e são milionários. Meu Deus, me explica isso. É Como que uma difícil. pessoa que ontem era como que uma pessoa que ontem era um preparador físico do Corinthians, que é lá onde um deles trabalhou, e hoje ele é uma pessoa milionária? Onde é que ele aplicou o dinheiro dele? Por que não tem essa transparência contra a família do Lula? Você está entendendo? As pessoas que são petistas, que não são só esquerdistas, porque eu creio que nós estamos de frente de um fenótipo muito interessante. Se a gente parar para analisar friamente a política, nós estamos criando, nós estamos vendo, né, a criação de um novo partido, de um novo modo de operar. Porque todo mundo coloca o PT na mesma classe dos esquerdistas, da galera de esquerda. E não é isso. Eles têm a esquerda como base, né, são todos marxistas, são todos eles ali numa base de esquerda. Porém, o que está se fazendo crescer agora é uma planta daninha, uma erva venenosa chamada lulista, que é um outro tipo de governo, é um outro tipo de partido. Não existe nada igual ao que a gente está vendo agora. Não existe. Porque antes, no primeiro e segundo mandato do Lula, ele ainda tinha tá, a sabedoria de saber falar, lidar com as coisas embaixo dos panos e não mostrar a decadência política que ele tem, que ele é um fracassado político, a ver essas coisas. Não, agora ele fala de todas as formas, dando a impressão que, cara, por que ele está governando, cara? Porque nem a esquerda está apoiando mais ele. Você vê Nós as tivemos lives dele, né? não, nós tivemos. A live é o mínimo, a live é a pontinha do iceberg. Há 2 semanas atrás, o delegado Palumbo foi um dos relatores, um dos coautores do primeiro impeachment protocolado do Lula, né? E a base do impeachment dele era simplesmente o fato dele receber o Maduro no Brasil. Cara, ele recebeu o Maduro no Brasil. Ele recebeu o Maduro no Brasil debaixo do nosso nariz. Ele recebeu o Maduro aqui, cara, um cara que é procurado, o cara que é um bandido, o cara que é um assassino, o cara que é um xenofóbico, o cara que, mano, tudo que é ruim, esse cara faz na Venezuela e nós recebemos ele aqui, ó. Nós não, né, cara? Foi ele. O E Lula é recebeu ele porque aqui. nós Tadinho dos militares que tiveram que bater continência para aquele cara. Você tá entendendo? Então, assim, até a esquerda, tá, elitizada, que nós não podemos aqui ser hipócritas e falar que a esquerda não tem uma importância no país, porque nós fomos colonizados pelo povo de esquerda. Nós fomos alfabetizados pelos livros de esquerda.
Nós não podemos ser hipócritas e falar que tudo que a gente aprendeu está errado, porque muitas das coisas que a gente aprendeu com a esquerda formou o nosso caráter. O que acontece é, entramos no século XXI, na globalização do sistema, há coisas que a gente não gostaria que acontecessem, que nos mantém conservadores, tá? Continua. Crianças trans não existe, já só para dar um detalhe desse negócio, que eles querem normalizar e eles precisam de um médico psiquiátrico, porque isso é caso de loucura. Sim. Mas eles querem normalizar, e até a esquerda, onde eu quero chegar aqui para terminar meu raciocínio, até a esquerda caviar, a esquerda moderna, eles estão achando um absurdo o que o Lula está fazendo. Vários e vários artistas globais já foram às suas redes manifestar, cara, o seu repúdio a esse governo. Então, nós estamos de frente de um fenômeno que está nascendo, que é um novo modo de operar do lulismo. Não é esquerda, não é direita, não é centro. É o lulismo. Mas é triste ver, Rodolfo, que ele falou o que ele ia fazer. Eu não consigo entender o que as pessoas estavam pensando. Eu discordo de você. Eu sei que nós não temos nós não estamos uma linha de frente aqui, eu sei que é um podcast, mas eu discordo de você. Eu vi ele falando. O Lula, ele nunca falou. Perseguir. O Lula, Paulo, mas o Lula nunca falou que ia ser contra o Roberto Campos, que é o do Banco Central. O Lula não falou que ele ia mexer no BNDES, colocando o mercadante novamente. O Lula não prometeu para as pessoas que iam colocar a Dilma de novo no jogo, colocando-a como presidente do BRICS. Mas o Lula não falou na campanha eleitoral que ia trazer o Jean Paul, você entendeu? Na Bacia das Almas, para colocar na Petrobras. O Lula não falou isso em momento nenhum, pelo contrário. Agora o Zanin, que foi o advogado dele, agora o Zanin, que foi o advogado dele, é um excelente advogado, nada contra o Zanin, vai fazer parte do STF. E o Lula criticou o Bolsonaro quando o Bolsonaro indicou. E a indicação para o STF é normal, tá? Não é uma coisa fora do normal, não é uma coisa ilícita, tá bom? Só que a grande questão foi, na campanha política dele, na campanha eleitoral do Lula, principalmente nos debates da Globo, ele saiu falando que era um absurdo um presidente da República indicar os seus amigos para o STF. E o que nós estamos vendo agora? Ele não está indicando. E o cara vai ser sabatinado amanhã, quarta-feira. Quem? O Zanin, que é o advogado do Lula na Lava Jato. Ele está Olha que legal. O advogado dele, que é bem pior ainda. Me fala uma coisa, quando você fala que o Lula não enganou ninguém, o Lula contou isso pra gente? Eu não vi isso. Do Zanini? Tudo que eu falei aqui é minha narrativa inteira. Ele não contou isso, mas agora eu vou te linkar algumas coisas que ele contou. Algumas coisas que também ficaram embaixo do pano, tá? Ele contou que ele ia perseguir a direita. Ele já tinha dito isso porque era fascista e bolsonarista. Ele também disse que ia regulamentar... Eu não lembro disso, tá? Eu sou um cara de direita, eu quero muito concordar com o que você está falando, mas eu não lembro disso. Mas seguimos, vamos lá. Vamos lá. E ele falou também que ia regulamentar as redes sociais, certo? Ele falou. Certo. Quando foram falar para ele do André, da Nicarágua, o que tem? Ele se deixou neutro, falou que lá o povo tinha colocado ele lá, que era algo democrático, que para ele é a vontade do povo que tinha que ser feita. Ele ficou em cima do muro. Então, teve algumas coisas. Você lembra mais alguma coisa, Paulo? Você que é bom, que o Lula falou? Quando ele falou lá em Congonhas. Daniel Ortega, né? Você está falando do Daniel Ortega. Daniel Ortega. Quando ele estava lá no aeroporto de Congonhas, ele falou que ele iria voltar e que ele iria se vingar de todos. Também foi isso. Ou não? Não.
Não foi. Não foi. O caso que ele está falando que ele ia se vingar de todos, ele já era eleito presidente. Eu estou falando da campanha política. Nós estamos falando aqui de duas histórias diferentes. O que ele fez, a campanha política dele, porque depois que ele ganhou, ele ficou ali 3 semanas calado para saber o que o Bolsonaro ia fazer. O Bolsonaro não fez nada e ele começou a se manifestar. Então ele não falou só isso, que ele ia voltar se vingando. Ele falou que ele ia. Agora ele ia botar fogo no parquinho agora, você tá entendendo? Até porque ele tá com 77 anos, ele não vai provavelmente concorrer à próxima eleição. Mas agora ele tem foro privilegiado, porque ele não pode ser acusado de mais nada na vida dele. Porque quando ele terminar, ele vai ter 81 anos. E a lei não permite mais que ele seja acusado de nada. Acabou, prescreveram tudo sobre ele. Ou seja, ele está no poder para fazer o que ele quiser, se ele não for impeachmentado. Porque o Lira, ainda assim, não é o Rodrigo Pacheco do Senado, é o Lira. O Lira que está com a caneta na mão e está indo na contramão do que o Lula estava imaginando. Por isso que hoje o Lula abriu os cofres. Foram 2,4 bilhões de reais, tá? Para usar de MP para os políticos, para os deputados federais votarem a favor do executivo. Olha que maravilha, velho. Olha que maravilha. Você está entendendo para isso nós estamos? Mas isso aí é emenda do relator. As MPs, elas vão sair de qualquer jeito, você está entendendo? As MPs não tem jeito. As MPs, elas saem de todas as formas. Opa, só um minutinho. As MPs, elas vão sair de todas as formas. É um direito. É isso que eu ia falar. Não é não tem como. As MPs não tem jeito. As MPs saem de todas as formas. Mas, enfim. Eu estou até com uma pauta que foi do Linha de Frente de hoje, que a gente falou justamente sobre isso, cara, sabe? Que é um absurdo o que o Lula está fazendo, 2,4 bilhões de reais. E assim, todas as vezes, o brasileiro não entende isso ainda, tá? Porque na parte da política, ele pula, ele só vai ver o futebol. Sim. É assim. Vai passar os gols, então eu vou ver. Vai falar do meu time, então eu vou ver. Igual tá passando política lá, pouquíssimas pessoas estão prestando atenção no que está sendo falado. Mas olha só, todas as vezes que o executivo precisa que uma decisão seja tomada lá no parlamento, o que eles fazem? O que o Lula faz? Tá? A gente tem que dar nome aos bois aqui. Ele libera uma MP, tá? Que é uma medida provisória. Ele vai lá e libera isso. Isso é o dinheiro, esse dinheiro das medidas provisórias é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro da minha esposa, é o dinheiro do pessoal que trabalha com você. Esses 2,4 bilhões de reais poderia ser usado, por exemplo, na saúde pública, na educação. Na educação. Poderia ser usado em qualquer outro lugar, mas não, ele distribui entre os partidos que votarem a favor daquilo que ele pretende instaurar. E os que votarem contra não recebem. Ou seja, é uma chantagem ou não é uma chantagem? Claro que Esse é o país que nós vivemos. Esse é o país que nós vivemos. Eu estava vendo, né, na Jovem Pan, que os partidos que tiveram a maior distribuição de emenda foi a Valentina. A Valentina. Foi o PSDB, né? PSD. E todos os partidos de esquerda são privilegiados com as emendas do relator, ou com as emendas parlamentares, ou com as medidas provisórias. Todos eles. A oposição recebe menos, sempre. Por quê? Porque a oposição é oposição. Não quer que aquilo seja consignado. Mas, ainda assim, eles recebem, porque acaba sendo aprovada, e eles não podem fazer distinção assim. Então, lógico, uma verba muito menor, mas acaba indo também. Você entendeu? E nós precisamos de mexer nessa, como que fala? Constituição? Sim. É muito difícil mexer na Constituição. Eu estou com o meu livro da Constituição aqui, está lá em cima. Uma reforma política, né? Então, é muito difícil você mexer em algo que já opera no Brasil há muitos anos, você entende? A única questão, a questão que a gente sempre vai esbarrar é nessas leis que talvez não sejam leis para a gente. Você sabe como é que eu comecei a entender a política e principalmente a lei? Quer que eu te fale, é verdade? Claro que eu quero.
Quando você passar por algum, por exemplo, acidente de trânsito, por exemplo, né? Você tá, sei lá, não dá para te colocar na situação de ré, porque réu vai ser sempre réu, entendeu? Então, mas a política, ela não foi feita para mim, a lei não foi feita para mim, não foi feita para você, não foi feita para o seu filho, não foi feita para minhas filhas e para minha esposa, para nenhuma delas. A lei foi feita para os políticos. Caso essas pessoas sejam presas. Porque se a gente parar no século XVII, século XV e assim vai, século XIV, as leis para quem cometia um crime era a morte. Você ficava preso, enforcado e acabou. Você não tinha que debater muitas coisas. A partir do momento que começou a ter presos políticos, opa, peraí, mas eu preciso soltar aquela pessoa, ela não pode ser enforcada. Tiradentes foi enforcado. Sim. E era um cara de esquerda. Opa, pera um pouquinho. Então a gente tem que criar uma lei para fazer valer a soltura daquele político, porque ele é importante para a gente. E aí aí criou-se as leis que a gente tem hoje. Se você parar para pensar, como é que um cara que atropela uma pessoa, ela foge do local e ela aparece depois no terceiro dia, porque 48 horas ainda caracteriza flagrante, ela aparece 72 horas depois, por exemplo, ela vai falar, não, fui eu que matei, eu atropelei ali e tal, não prestei atenção. Ah, tá bom, esse é o seu depoimento. Você vai responder agora em liberdade, pode sair pela porta da frente aí. E a pessoa acabou de falar que matou uma pessoa atropelada e ela sai pela porta da frente, cara. Ela cometeu 2 crimes, o assassinato e o abandono ali, ela não prestou socorro. E ela sai pela porta da frente. Sabe por quê? Coloca um político nessa situação. Coloca um deputado federal, um senador nessa situação. Para eles que a lei existe, não é para nós. E aí depende de cada advogado interpretar isso da melhor forma. Você está entendendo? Rodolfo, eu falo como cristã, e hoje eu falo isso muito nas igrejas, algumas leis são feitas para nós. Que nem eu sempre converso com o pessoal. A lei da palmada é feita para o cristão. Porque nós temos na Bíblia que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Então, essa lei veio para nós. Veio através daquele menino que acabou falecendo, que o pai e a madrasta acabaram matando. E aí, daquele momento que realmente foi um crime brutal, passou a pedir que as palmadas não fossem mais dadas. Então, você está falando da lei do Menino Bernardo, né? A lei Menino Bernardo, é essa? A lei da palmada ou a lei da Xuxa? Aí a Xuxa entrou no páreo e aí veio a lei das palmadas. Então, eles pegaram algo que era verdadeiramente positivo, algo que era importante, e transformaram ela em algo que era desnecessário. Então, mas aí que tá. Será que era desnecessário? Eu estou no contraponto político seu aqui, e isso é muito legal porque a gente está discutindo ideias. Porque, por exemplo, a Bíblia fala em corrigir seus filhos, mas a gente sabe que hoje, tá, muitos pais não sabem a diferença de educar e espancar. É comum. Eu apanhei da minha mãe. E se eu contar para vocês, se eu contar para as pessoas como eu apanhei da minha mãe, as pessoas vão querer prender a minha mãe. Você está entendendo? Então, tipo, e isso não me fez um cidadão pior, eu chorei. Você, à luz da palavra, a palavra também diz que nós não devemos corrigir os nossos filhos na hora que nós estamos em cólicas, que é a hora que nós estamos nervosos. Você vai dar uma surra no seu filho como nós apanhamos? Não, mas é que tá. Você está pegando para uma esfera cristã, sabe? E aí você está falando para o povo da igreja. O povo da igreja realmente precisa saber dessa palavra. Mas não, agora eu vou te pegar. Você acha que o povo que está ali na comunidade vai bater no seu filho, assim, uns tapinha? Você acha que alguém vai conseguir? Não, eu não sou contra você. Eu tô com você nisso. É que são dois, eu estou vendo de duas formas assim, tá? Eu estou vendo a lei da palmada no ângulo, num negócio macro, para o mundo saber, para o Brasil saber, para o Brasil saber, e
E dentro da realidade, nossa, da periferia, porque a minha mãe falava, Super Nani não visita a periferia não, meu amigo. Super Nani não tem Super Nani na periferia não. Você entendeu? E o que acontece? Você sabe disso. Não vi. Eu sei. E assim, se você perguntar para mim, Rodolfo, você é a favor da palmada? Óbvio que eu sou. Óbvio que eu sou. Eu não preciso bater na Valentina, dar um tapa na bunda dela, mas já precisei. E quando precisei, foi tudo bem. Você tá entendendo? Isso me fez um pai mais pior ou melhor, ou causou alguma coisa na Valentina. Eu tô falando de hoje, de uma realidade diferente. Por exemplo, tá? Na mesma periferia que nós estamos usando como exemplo, existe muita gente que bebe demais. Sim. A realidade do alcoolismo dentro da comunidade é muito grande. Eu já presenciei pai alcoólatra chegar e pegar a menina pelo cabelo no meio da rua e sair dando tapa na cara da menina simplesmente porque era 9 horas e ela estava na rua. Sim. Isso tá errado. Porque esse modo de educar e espancar tá errado. Porque o cara chegou bêbado, pegou o cabelo das meninas e quem é que vai falar? Ele é o pai, tá batendo na menina, tá dando umas palmadinhas na menina. Mas isso não chega isso é na errado. comunidade, Rodolfo. É isso que eu tô te falando. Esse cuidado não chega. O juizado? Não chega, Rodolfo. Não chega, claro que não chega. Então, é claro isso que eu estou te falando. Existe, mas vai você dar uma palmada na Valentina e um vizinho vê. Chega aí na sua casa, porque eu já vi essa situação. Sim, eu concordo com você, eu não estou discordando, não. Eu acho que a lei da palmada, ela é benéfica em alguns aspectos, e em outros aspectos elas limitam os pais, mas na verdade, no fundo, quem vai saber o limite para o seu filho é o próprio pai. Sim. Você está entendendo? É o próprio pai. Não existe crianças. Uma lei. Então, mas é uma lei para pegar outra lei, porque tem a lei da infância e da juventude, que já ampara lá no parágrafo, salvo engano, parágrafo 15, que fala que não pode bater na criança, que espancar a criança é crime. Então, você está entendendo? Então, pega uma lei para ter outra lei para se fazer a lei. Não precisaria de uma lei para se fazer valer a lei. Isso é a lacração. É a Xuxa, que nunca deu um tapinha na Sasha, você está entendendo? E tá lá fazendo lá. Eu acho que ela se arrependeu do filme que ela fez, Amor Estranho Amor. E o que tá me dando calor essa conversa já. Você tá de brincadeira. Peraí. Eu acho que ela se arrependeu do filme que ela fez, sabe? E ela quis lacrar que não pode bater na criança, que não sei o que lá. A realidade da Xuxa era dentro de um condomínio com 10 pessoas cuidando da filha dela, você tá entendendo? Ela nem pegou a Sasha no colo, eu acho. Por quê? Porque ela tinha babá para estar empurrando, ela tinha babá para fazer o leitinho. Vai falar com uma mãe de periferia, meu. Eu queria que a Xuxa ficasse uma semana com a minha mãe para ela ver de fato o que é criar uma criança. É bem diferente, você tá entendendo? No leite Monange, no leite de cabra de 50 mil reais. É fácil. Vai pegar um leite tipo C de saquinho lá na padaria, lá que eu quero ver qual que é a parada. Essa é a diferença. Tem leis que vem da burguesia, sim, sem entender nada do que o povo de verdade passa. Você está entendendo? Pronto. A lei da palmada. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar a um tema que a gente estava falando. Estava falando assim, nós devíamos fazer leis, né, para ajudar o negro. Você quer ver uma coisa que não precisa e você acaba assistindo o negro? Da educação de qualidade, cara, lá na base. Deixa que esse negro tenha conhecimento. Porque, você não vai precisar da bolsa. Porque o cara vai ter igualdade. Quando você traz o conhecimento para a pessoa, a educação, ele consegue disputar qualquer coisa com o cara lá de cima. Você entende? Deixa eu te trazer uma coisa aqui. Deixa eu te trazer um ponto de vista aqui, tá? Eu não sei se você concorda comigo ou não. Pega uma elite, tá? E coloca uma pessoa negra dentro de uma escola muito top. Eu não posso falar o nome dos colégios aqui, porque pode ser que eles depois me processem, mas enfim. Pega um negro rico, tá? Pais ricos, de condições boas, coloca numa escola particular. As crianças e a burguesia que está ali, pode ter certeza que alguns deles vão olhar para essa criança negra e vão falar, o que esse cara está fazendo aqui? Beleza? Agora, vai na periferia e vê um menino negro dentro da sala de aula. Ele é maioria, velho. Ele é normal, ele tá lá, às vezes até um menino branco que ele nem sabe o que é racismo, o que não é, ele tá jogando bola, ele tá no meio das pessoas. Então, aí é o que eu tô querendo te dizer, você entendeu? As leis
não é para o povo da periferia, não é para o povo normal, é não. para os políticos, é para uma grande maioria que não sabe o que é de verdade vai passar. Porque na periferia ele não passa por isso. Aí tem que fazer uma lei, porque aquele menino lá não teve uma boa educação do pai e da mãe, porque nunca passaram por isso, e aí tem que ter uma lei para saber lidar com esse menino, porque ele foi hostilizado na escola pelo simples fato dele ser negro. Você está entendendo que é uma realidade? Então, mas é isso que eu estou te falando. Ó, você sim. quer fazer algo social de verdade para essas crianças? Você quer? Nem o pessoal fala assim, mas nós somos a maioria na periferia. Meu, leva estudo, leva conhecimento. Um dia, conversando com uma amiga minha da periferia, ela ficou horrorizada. Porque ela falou assim: Paula, você é contra o hip hop? Quando você tiver seu filho, você traz ele aqui para dançar no movimento e tal. Eu falei: não quero que o meu filho participe de movimento hip hop, essas coisas. Ela falou: por quê? Você cresceu aqui com a gente. Eu falei: se ele quiser tocar piano, ele tem que ir para o hip hop? Ele não pode fazer nada diferente? Não é contra, é que ele pode fazer qualquer outra coisa que ele queira. Não é porque você é negro, você tem que viver nisso. Então, assim, quando as pessoas viram e falam assim para mim, eu concordo com a cota por conta disso e daquilo. Eu falo, leva estudo, leva conhecimento, traz essa criança, leva estudo ali onde ela está, na base. Se ela está na periferia, leva estudo ali. Faz com que ela tenha a mesma qualidade do que o cara que está lá em cima. Aí ela vai poder diminuir essa condição social e intelectual. É a única coisa que vai te deixar próximo da outra pessoa. E eles querem continuar a discutir. Não, mas eu acho que o problema social vai muito mais além, cara. É um problema, a Bíblia fala sobre maldição hereditária, sabe? Por exemplo, depois a minha mãe, cara, não me ensinou sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Jesus, entende? Fui solto no mundo muito cedo, com 15 anos já estava morando sozinho, com 8 eu pegava ônibus, sabe? Duas conduções, levava meu irmão na escola. A minha mãe me deu o tipo de educação que ela teve, você está entendendo? Tipo, a minha mãe teve a terceira série, a minha mãe foi terminar o segundo colegial com 60 anos de idade, sabe? A minha mãe, com 19 anos, já tinha perdido todos os dentes da boca. Se eu não me cuidasse, cara, não era para ter mais nenhum dente na boca. Eu tive que ir sozinho no dentista, eu tive que procurar as minhas coisas. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for no fundo das pessoas negras de periferia, cara, é um problema que já vem de berço. Foi a mãe, foi do avô, foi do tataravô, e fica muito difícil uma pessoa de fora tentar passar uma informação que as pessoas de dentro nunca deram para ela. Está entendendo? É um problema de conscientização. Eu acho que, por exemplo, se você pegar a média hoje de 10 anos de idade, dessas crianças que você citou, que precisa de informação, e você começar a trabalhar a base dessas pessoas, com boa escola, com boa educação, esquece os pais. Sim. Esquece os pais. Cara, talvez nós tenhamos no futuro adultos totalmente diferentes, ligados à política, ligados ao meio ambiente, preocupado com o seu voto, preocupado com a realidade do saneamento básico da periferia que um dia ele morou, sabe? São coisas que só a educação faz. Só que a gente não consegue fazer um briefing agora aqui para falar, mano, qual que é a solução? Cara, a solução está na educação, cara. Mas é isso. E é a realidade só do negro, tá? É a realidade do branco também. De todo mundo. Eu tinha ali amigos que eram japoneses, loiros. É lógico que nós éramos a maioria. Então, por isso que eu falo que você quer mudar a realidade, começa a lutar por uma educação de qualidade. Entendeu? Daí, como é que você acha que muda essa conscientização de igualdade? Fala para mim. E esses movimentos, para que serve? Porque são movimentos. É isso que está o negócio, são movimentos. O LGBT é um movimento. Sabe, a classe contra a luta contra o racismo social é um movimento. Não tem que ter movimento. Então, tem que estar na pessoa. Se existe movimento, e ali a maioria negros, eles têm que realmente saber qual é a pauta que mudaria essa condição de vida. Entendeu? Tem todas as outras vertentes que, como a gente vem de lá de baixo, a gente sabe, né? Tem a fome, tem moradia, tem todas essas vertentes também, mas isso você assiste o adulto. Eu falo de crianças,
né? Eu gostava muito quando o Bolsonaro falava isso, que a gente tinha que mexer na base, que o estudo tem que vir de lá de baixo, desde baixo, né? Para que quando ele estiver ali num colegial, tudo tenha uma mudança de pensamento. Então, eu acho que é isso. Movimento, eu sei. Por isso que eu não concordo com o movimento, Rodolfo. Eu sou totalmente contra, avessa a movimento. Porque o movimento é político. Ele não está preocupado realmente com essa pauta. Quando eu estou na televisão e eu vejo que o executivo está liberando 2,4 bilhões, eu estou falando de bilhões de reais, sabe, para dar de medida provisória para os executivos ali, para os parlamentares, só para votar a favor, sabe, de alguma questão ali que nem que é subjetivo às vezes. Eu falo, cara, para onde nós estamos caminhando com o Brasil? Porque a realidade agora, em muitas escolas, são crianças com aulas vagas, porque não tem professor de português, não tem professor de matemática, sabe? Não tem professor de história, não tem professor de geografia. A realidade, pelo menos aqui na capital, em São Paulo, tá? Eu creio que no interior, com cidade com menos habitantes, a realidade seja diferente, mas aqui em São Paulo, cara, a realidade da maioria das escolas públicas são essas, você entendeu? E eles vão chegar na faculdade sem saber interpretar um texto. O índice de analfabetos funcionais aumentou muito, mas muito, 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 muito. Por quê? Porque veio lá do governo Lula, tá? Junto com o senhor Alckmin, quando ele estava ali no poder da educação, salvo engano, não foi o Alckmin? Haddad, desculpa. Haddad, os dois, eu sempre confundo o nome dos dois, né? O Haddad, que sancionou uma lei que você não podia mais repetir as crianças de ano, só precisava estar indo para a escola e ter uma frequência. Você só precisava, tá? Então a pessoa ia lá, não entendia nada, não aprendia nada, nunca viu quântica na vida, nunca viu nada. Vai prestar um vestibular bom? Não vai prestar um vestibular bom. Vai para uma faculdade boa? Não vai para uma faculdade boa. Aí falar, mas o aluno que faz a faculdade, mentira. O aluno pode ser muito aplicado mesmo. Ele vai ali lutar, vai estar sempre querendo fazer uma especialização boa. Mas, cara, se ele não tiver uma base boa, uma faculdade boa, ele vai penar para ser um bom profissional. Ele vai penar. Mas aí a gente vê a realidade das pessoas hoje. Por quê? Porque o governo está mais interessado em mostrar os números favoráveis e positivos para as pessoas de fora do que, de fato, ir lá e resolver a raiz do problema, sabe? Que é a educação, que é a base. Aí tem gente desviando dinheiro da merenda, aí tem gente roubando dinheiro dos professores, aí tem escola que está fechada porque não tem dinheiro, porque o cara roubou dinheiro. Gente, é um absurdo. E por isso não muda. O Brasil continua sendo o país do futuro. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu falei isso no Pânico, quando eu estive lá. O Emílio me perguntou sobre política, o que eu achava da política. Eu fui bem rápido e bem honesto com ele. O Rodolfo Maris, há uns anos atrás, eu era o tipo de cara que não me preocupava muito com a política, porque eu achava política é político, bando de vagabundos e tá tudo bem. Quem você votou, tio? Ah, eu votei no fulano aqui, dá o santinho aí. Eu ia lá e votava. Ah, quem é o cara aqui do bairro aqui que precisa de voto? Aqui, o vereador tal. Então eu ia lá e votava. Eu não sabia o que o vereador fazia, o que o prefeito fazia, o que o deputado fazia, o que o estadual fazia, o federal fazia. Eu não sabia nada de política. Porque na minha cabeça, eu estava assim, eu sou cristão, então política e religião, não vem trocar ideia sobre religião se você for de outra religião, porque nós vamos discutir. Eu fugia do embate. Ah, política? Não, você é do cara, então não vamos nem discutir, porque você tem as suas ideias, eu tenho as minhas. Não vai ser. Eu sempre fugia do embate. E esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Não foi só você. Porque é a realidade de muita gente da periferia hoje, e não só da periferia, porque a classe C está nessa, a classe B também está nessa, de nem saber quem é o candidato, mas porque é amigo do fulano, vamos votar aí, vai lá e vota. E aí chega no plenário hoje para votar, por exemplo, na lei que está mudando as crianças de sexo lá no plenário, na lei que está mudando criança de 7 anos de idade, que nem sabe o que é a vida ainda, já está tendo poder de decisão sobre o sexo dele, sobre se é menino ou menina. E isso é um absurdo. E isso é o mesmo. Mas sabe de quem que é a culpa disso? É de quem votou.
Mas, Rodolfo, mas a gente aqui, nós estamos penando para levar essa consciência para as igrejas. Falando assim, olha, vocês podem mudar a situação. O ano que vem nós temos eleição municipal e nós precisamos de pessoas que tenham o mesmo pensamento e compromisso que nós. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando na conscientização, mostrando para eles que nós pecamos muito quando nós fizemos isso que você falou, não discutíamos. Nós ficamos inertes por muito tempo e hoje nós pagamos o preço, né? Porque isso já chegou nas nossas casas. Na verdade, já estava e nós não percebíamos. A gente só abriu a nossa mente de maneira assim, mas ficou muito mais claro no governo Bolsonaro. Pois é, mas olha só, Paula. Quanto tempo nós temos de live? Tem mais quanto tempo? Já batemos uma hora. Uma hora. Eu nem vi que a gente... Caramba. Então. Já passou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Moisés liderou e libertou o povo do Egito. E o povo viu as pragas. O povo viu o Mar Vermelho se abrir. O povo viu a sarça pegando fogo. O povo viu a coluna de fogo. O povo viu o mel, o maná brotar do nada. E mesmo assim, o povo murmurou contra Deus. O povo murmurou, eles estavam vendo milagres ali, e eles murmuraram. O Bolsonaro teve o maior equilíbrio econômico do país nos últimos 16 anos. Beleza? Mas ele falava errado. É o tipo daquele relacionamento que a pessoa apanha e não pode falar nada, porque ele me ama. Puf, toma um soco na cara. Você tá entendendo? Sim. É isso. O cara tá fazendo um monte de merda aqui no Brasil agora, mas não tem problema. Ele é a favor do povo. Não é a favor do povo. Não é. O Lula não é a favor do povo. Ele falou na live lá que o amor venceu. O amor. Então, cada um tem um jeito de lidar com o amor. Não é o amor que João prega na Bíblia, por exemplo. Mas tudo bem. O que acontece? O que eu quero dizer com isso, trazendo a analogia de Moisés, né? Junto com o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro fosse o Moisés, mas o Bolsonaro liderou, se levantou contra uma esquerda que estava acabando com o país, principalmente economicamente. Obras lá no Rio São Francisco, que estava 16 anos parada, estava lá 13 anos parada, sabe? Estava lá, ele foi lá e colocou água lá no negócio, sem falar outras coisas. A diminuição do gasto público, ele enxugou os ministérios, ele ficou com 22 ministérios. Sabe, é uma loucura tudo que ele fez, e o povo, vendo aquilo, continuou murmurando pelo simples fato dele não ter uma boa oratória, pelo simples fato dele não ter uma boa narrativa. Barrabás, solte Barrabás. Pois é, cara, você entendeu? Pois é. Solte Barrabás, você entendeu? Solte Barrabás, soltou Barrabás. É que essa analogia de Barrabás, ele era brabo, você sabe disso, né? Sim. Barrabás era um zelote que nasceu, cresceu e se formou como homem contra os romanos. Ele era contra aquele governo. Eu queria que aparecesse agora de verdade um Barrabás, que lutasse, que colocasse a cara a tapa mesmo para lutar contra esses romanos que estão aqui hoje. Porque é isso que precisava. De verdade, eu já vi essa analogia do Barrabás lá dentro da Jovem Pan, quando um cara que não é cristão foi falar uma merda lá no linha de frente. Ele falou, vocês soltaram o Barrabás. Eu falei, opa, peraí, mano, você tá comparando o Lula com o Barrabás? Barrabás era brabo, tá? Porque Barrabás era um zelote que se levantava contra o povo romano. Ele arrancava a cabeça do povo romano. Você tá entendendo? Então, não compara muito com o zelote, porque não é uma boa ideia. É que ele estava preso. Você que disse, não fui eu, hein? Não, é o Barrabás. Foi essa a minha analogia, foi essa não. Esse podcast vai crescer muito. Você vai pegar um negocinho chamado Shandong Bang. Você vai ver o que é isso. Tá? Eu tenho o Paulo vive torcendo contra mim. Entendeu? Não, não estou torcendo contra você, não. Estou torcendo a favor. Porque é uma perseguição, é um lado positivo. Porque a Bíblia fala que você será perseguido em meu nome. Você está entendendo? Se esse podcast tiver um propósito de Deus, ele vai se levantar. Muita gente vai se levantar contra, velho.
Amém, amém. Estamos isso mesmo para ser perseguidos. É isso aí. Mas, Rodolfo, olha, eu queria te agradecer e conversar mais com você, mas é 1 hora de programa. Mas Foi assim, meu, muito eu bom, obrigado. amei. Não sei se eu consegui corresponder às suas expectativas, mas eu quero muito te agradecer esse bate-papo aqui. Nem parece que eu estou no podcast. É a primeira vez que eu faço um podcast da minha casa, velho. Olha só, que top. Os meus amigos, eles, quando eles vêm aqui, ou as pessoas que a gente convida, falam: Meu, é muito legal. Chama eu mais vezes. É, Porque meu, a gente puxa um assunto e o negócio rola, sabe? O sim. negócio vai rolando e aí a gente vai conversando e vai falando da nossa infância. Um cara que eu quero trazer aqui, e um dia talvez a gente faça em 3, é o Negão. Ah, é? Meu, porque o Negão, ele fala, eu trabalhei no McDonald's, o meu primeiro emprego foi no Mac. Sério? Sério. Meu, eu vesti aquela roupa do palhaço, cara. Que, le... que legal, E cara. Que legal eu mesmo. selava carne. Mas, como eu sempre fui uma neguinha assim de presença, uma preta de presença, eu também fui pro caixa, pro drive, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Então, A assim, beleza te levou para lugares estratégicos, tá vendo? ah, foi. E aí É isso aí. eu fui pro Mac, foi meu primeiro emprego. E quando eu vejo ele falar, o Mac me ensinou várias coisas, eu falo, meu, e é verdade. E o Mac me abriu portas de outros empregos. Então, meu, foi muito. Quando ele fala, eu me Foi uma escola, identifico né? com ele. Mas transmite Foi uma para ele. escola ali. Fala para ele, Você olha, já convidou ele já ou não? não, nunca convidei. Eu tenho uma dificuldade, assim. Eu acho que eles não respondem. Mas fala para ele que eu estou Ué, convidando. você me chamou e eu vim. Eu vou convidá-lo. Vou convidá-lo. Você me chamou e eu vim. Eu quero ver nós 3 conversando sobre isso, que eu vejo que tem hora que vocês 2 se pegam, né? Eu e o Negão? Não, se pega assim, Não, cara, discorda, o Negão discorda. compartilha das mesmas ideias. O Negão compartilha das mesmas ideias. Você está falando do Alessandro Negão, Alessandro que é meu Negão. parceiro ele faz o linha comigo no final de semana. Está na bancada lá comigo num sábado. Eu assisto. Não, a gente compartilha das mesmas ideias, cara, eu e o Negão. Nós somos de direita ali, de periferia, Sim. a gente já passou por muita coisa junto já ali, tipo, então a gente já sabe como é que funciona. Ele é da Eu pego bastante. Tiradentes. Ele é de Tiradentes. Eu pego muito com o Felipe Monteiro, que é um canhotaço que fica ali na mesa. Mas é meu amigo também, você entendeu? Muito meu amigo, inclusive. Sábado eu vou assistir, aí você já fala, ó, não sei se você pode falar, né? O quê? Assim, ó, a Preta mandou um alô para você e quer que você vá no programa dela. Eu vou te mandar um beijo ao vivo lá, tá bom? Vou Não falar tá um beijo para você. assistindo? Um beijo para você, Paula, do canal Preta Conservadora. Isso, Aí já joga ali, depois você faz um corte, joga no seu Instagram e aí já era. tá Tá bom. bom? Rodolfo, muito obrigada, cara. Foi muito da hora. Eu quero conversar mais, a gente vai marcar. Eu que agradeço, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência que todo mundo está assistindo, obrigado pela sua produção, desculpa o meu atraso, nós atrasamos um pouco porque eu estava mexendo no celular, né? Mas, enfim. Assistam a Jovem Pan, toda terça-feira eu estou lá com o Thiago Pavinato, que é meu mestre ali, meu mentor, todo sábado, 4h30 da tarde, eu tenho a honra de apresentar o Linha de Frente, de comandar aquela bancada ali aos sábados, às 16h30, e logo às 18 horas eu saio correndo, vou para o outro estúdio, eu e o meu amigo delegado Palumbo, deputado federal pelo MDB, nós fazemos juntos ali um programa chamado Flagrante, que é um programa de um jornal policial, que a gente traz notícias ali que foram destaque no Brasil e no mundo, dentro desse aspecto policial. Então é muito bacana mesmo, às 18 horas. Eu assisto. E você é uma referência, sabe para quem? Para todas essas crianças que espero que te veja e fale, ele chegou e eu quero chegar lá. É só não desistir, é só ter a consciência de quem rege a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada, 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 nada sem Ele, e que tem gente que deixar as coisas nas mãos dele, porque pelas nossas mãos a gente só faz besteira e nunca dá certo. Eu tenho um lema comigo, né? Eu falo para todo mundo, mano, só vai, velho.
Só não pensa muito. Quem pensa muito executa pouco. Então, mano, pensou, vai lá e faz. Ah, mas vai dar errado. Faz. Faz que vai. Obrigada, viu? E agradece a sua esposa e a sua filha linda, Valentim. Agradeço sim, pode deixar. Elas saíram agora aqui, pegaram o carro e saíram. Ela e minha filha. Mas muito... eu que agradeço. Sim, gratidão eterna. Sempre que tiver uma vaguinha aí, pode me chamar, que vai ser uma honra participar com você, tá bom? E vai ser muito bom ter você sempre aqui. Obrigada. Quando você estiver em São Paulo, me avisa para a gente marcar uma data para você ir no podcast Sem Filtro. Eu não falei dele, eu quero muito você lá no meu podcast também, no estúdio, para a gente sentar e bater um papo. Bora. Aí lá eu vou te colocar nos maus lençóis. É ruim, hein? Ah, é, né? Meu meu querido. Ninguém me coloca. Zona Leste, meu irmão, Zona Leste aqui, pô, tá maluco? É ZL na veia. É isso aí, Renato. Vai ser um bate-papo tão gostoso quanto esse aqui, tá bom? Obrigada. Um beijo. Beijo.